Em 9 de agosto de 1942, os pilotos da aeronáutica nazista disputavam um jogo de futebol contra os ucranianos, que haviam sido conquistados pela máquina de guerra alemã no ano anterior. Os esportes muitas vezes evidenciam tensões e tecidos históricos delicados, e com certeza, a partida do time alemão da Luftwaffe, o Flankampf, contra o famoso time ucraniano, o Start, foi um desses momentos. E é sobre esse jogão, entre nazistas e presos ucranianos, que você vai ouvir agora no History to Go. As regras desse jogo eram claras. O árbitro iria fazer vista grossa para toda falta alemã, ser rigoroso com toda falta ucraniana, e o prêmio, caso os ucranianos tivessem vitória, seria a execução de cada jogador. A partida ocorreu no pequeno estádio de Zenit, com 10 mil assentos disponíveis. Utilizar os gigantescos Dynamo ou estádio de Stalin, os maiores da Ucrânia naquela época, não era logisticamente interessante, pois reuniria um número muito grande de ucranianos que poderiam começar uma revolta. Entre soldados nazistas armados e tropas mercenárias ucranianas contratadas, vários idosos, mulheres e crianças foram convocados para testemunhar a superioridade germânica não somente no campo de batalha, mas também nos campos de futebol. A tradicional seleção de futebol ucraniana estava esfacelada desde o começo do conflito. Muitos jogadores faleceram no fronte de combate, outros estavam presos em campos de trabalho forçado ou tinham sido executados. Poucos jogadores ainda perambulavam pelas ruas de Kiev atrás de trabalho e comida. Um torcedor do Dynamo, Kordik, começou a tentar juntar os jogadores restantes das seleções do passado. Acabou montando o FC Start, com 8 jogadores do Dynamo e 3 do Lokomotiv. A guerra havia unido os dois times que eram rivais até poucos anos atrás. Os encontros na calada da noite para treinar rapidamente fizeram os jogadores voltarem ao ápice. Eles participaram de um torneio organizado pelos nazistas e golearam todos os adversários, inclusive um time militar alemão, o PSG. Mas calma, não era esse PSG do Neymar, tá bom? Por 6-0. As camisas vermelhas encontradas em um depósito abandonado, que serviam de uniforme para o Start, eram invencíveis. Surgiu então o convite para jogar contra o poderoso time da aeronáutica de guerra nazista, o Flankampf. Os camisas vermelhas golearam, como fizeram com todos os outros times. A humilhação de ver o melhor da super raça germânica humilhada pelos jogadores magrelos do Start foi demais. Foi exigida então uma revanche. Nessa revanche, as regras citadas no início do vídeo seriam adicionadas. Se a capacidade futebolística dos alemães não era capaz de dobrar os 11 valentes jogadores do Start, a capacidade de matar e amedrontar deveria ser. O início da partida entre os dois times começou com uma forte indisposição dos ucranianos de perder. Enquanto os calções brancos e camisas pretas nazistas saudaram seu famoso Heil Hitler, os calções brancos e camisas vermelhas ucranianos fizeram uma saudação soviética, nação inimiga dos nazistas naquela altura do conflito. O jogo começaria com uma surra, literalmente falando. A vista grossa do árbitro para as faltas nazistas resultou numa enorme violência dos jogadores nazistas contra os ucranianos. O goleiro do Start terminaria o primeiro tempo desnorteado de tantos chutes, inclusive na cabeça, que ele havia recebido. Apesar da violência nazista, o primeiro tempo terminaria em 3-1 para os ucranianos. Os alemães não estavam satisfeitos. Um oficial das tropas nazistas da SS visitou o vestiário ucraniano durante o intervalo e deixou claro que haveria consequências se a partida continuasse daquele jeito. O segundo tempo voltaria com 2 gols recheados de muita pancada do Flankampf, empatando a partida. Embora ameaçados, os jogadores de camisa vermelha encontraram mais 2 chances de fazer o gol, e fizeram. Ainda houve uma terceira oportunidade de fazer gol. O zagueiro Klimenko driblou todos os jogadores alemães e se encontrava diante das traves que deixariam o resultado de jogo em 6-3, mas preferiu apenas chutar a bola para o meio de campo. Estava comprometido, se fosse o caso,
a morrer com dignidade, mas deve ter pensado que esse ato poderia reduzir o ódio nazista com apenas 5-3. 9 dias depois da partida contra o Flankel, a Gestapo invadiu o local de reunião dos jogadores e prendeu 9 deles. Os jogadores foram acusados de fazer parte da resistência soviética e de serem espiões. Os outros 2 jogadores foram mortos em dias seguidos. Um morreu torturado e o outro baleado tentando fugir dos sombrios policiais políticos nazistas. Os 9 presos foram levados para um campo de trabalhos forçados. As condições desumanas no ambiente e as ocasionais execuções mataram a maioria dos jogadores presos. Apenas 3 jogadores conseguiram sobreviver ao nazismo da Ucrânia: Tchutchev, Sviridelsky e Goncharenko. O zagueiro Klimenko, que negou o 6º gol contra a Luftwaffe, foi o baleado fugindo da Gestapo.